Ela me humilhou no jantar de família. Voltei com uma verdade que a derrubou. O calor de dezembro em São José dos Campos grudava na pele como uma lembrança insistente. Eu ajustei o vestido azul marinho pela 5ª vez diante do espelho do banheiro, tentando encontrar uma confiança que parecia ter se escondido em algum canto da minha mente. 2 anos de namoro com Henrique. E finalmente chegara o momento que eu tanto esperava e temia. Conhecer toda a família dele num jantar de domingo. Thalissa, você está linda, relaxa, murmurei para meu reflexo. Mas minha voz soou mais como uma súplica do que uma afirmação. O apartamento da mãe do Henrique ficava num condomínio elegante, daqueles com porteiro uniformizado e jardins impecáveis. Quando tocamos a campainha, senti meu estômago dar um nó. A porta se abriu, revelando uma mulher alta, cabelos perfeitamente arrumados, sorriso protocolar. Então você é a famosa Thalissa, disse Dona Marlene, me abraçando com uma cordialidade que parecia ensaiada. Henrique fala tanto de você. Henrique me puxou pela mão, apresentando-me a tios, primos, avós, todos educados, gentis, curiosos. Eu começava a relaxar quando ela apareceu. Amanda entrou na sala como quem toma posse de um território. Vestido branco justo, salto alto fazendo barulho no mármore, cabelos loiros cascateando pelos ombros. Era impossível não notar a forma como ela ocupava o espaço, como se fosse o centro natural de qualquer ambiente. Ah, a namorada do meu cunhado, disse, me olhando de cima a baixo com um sorriso que não chegava aos olhos. Prazer, Amanda. Seu aperto de mão foi firme demais. Demorou mais que o necessário. Havia algo em seu olhar que me fez querer me esconder atrás de Henrique. À mesa, as conversas fluíam sobre trabalho, política, viagens. Eu tentava participar, mas sentia que minhas contribuições eram recebidas com sorrisos educados, que não disfarçavam uma certa condescendência. Foi quando Amanda decidiu me colocar no centro das atenções. E então, Thalissa, me conta sobre seu trabalho. Henrique disse que você se formou em psicologia, né? Sua voz era doce como mel envenenado. Sim, me formei no ano passado. Estou trabalhando numa clínica no centro da cidade, atendendo. Ah, que interessante. Ela me interrompeu, virando-se para os outros. Gente, vocês sabiam que a Thalissa cresceu num apartamento de 2 cômodos na Zona Leste? Deve ter sido uma infância bem simples. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti as bochechas pegarem fogo. Como ela sabia disso? Henrique devia ter contado, provavelmente de forma inocente. Mas agora essas informações eram usadas como armas. Amanda, a voz de Henrique soou baixa, mas ela continuou. Não, acho lindo isso. Essa história de Cinderela moderna, sabe? Menina humilde que consegue um príncipe advogado. Sua risada era cristalina e cruel. Embora seja engraçado ver como algumas pessoas se contentam com tão pouco, né? Tipo, trabalhar numa clínica pequena quando podia estar mirando algo maior. Mas cada um tem sua ambição. Os demais familiares riram, alguns constrangidos, outros genuinamente divertidos. Henrique mexeu na comida sem me olhar. Ninguém disse nada em minha defesa. E esse seu jeitinho tímido, Thalissa. Amanda continuou, agora se dirigindo diretamente a mim. Espero que você não seja muito, como posso dizer, certinha demais para o nosso Henrique. Ele precisa de uma mulher que saiba se impor, que tenha personalidade forte. Você entende, né? Meu peito apertou. Cada palavra era um golpe calculado, disfarçado de brincadeira, de preocupação. Olhei ao redor da mesa, procurando algum sinal de que alguém percebia o que estava acontecendo, que alguém ia me defender. Nada. Eu tenho personalidade. Consegui murmurar, mas minha voz saiu fraca, quase inaudível. Claro que tem, querida. Amanda bateu palmas. E uma personalidade bem delicada. É isso mesmo, delicada. Não é todo mundo que consegue ser tão, como vocês chamam, submissa? A palavra ficou suspensa no ar como uma bofetada. Submissa. Era assim que ela me via, que talvez todos me vissem. O jantar continuou, mas eu não conseguia mais engolir nada. Amanda havia conseguido o que queria, me reduzir ao silêncio, me fazer sentir pequena, inadequada, uma intrusa naquele mundo de pessoas importantes. Quando finalmente saímos de lá, no carro, tentei conversar com Henrique sobre o que havia acontecido. Amor, você não achou que a Amanda foi um pouco pesada comigo? Ah, tal. Relaxa.
É o jeito dela. Ela é assim com todo mundo no começo. Quando te conhecer melhor, vai ver como você é especial. Especial. A palavra soou vazia, como um prêmio de consolação. Chegando em casa, me tranquei no quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Olhei para o espelho novamente, mas dessa vez vi uma mulher destruída, humilhada, diminuída. Mas enquanto as lágrimas secavam, algo diferente começou a crescer dentro de mim. Não era raiva, ainda. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era determinação. Amanda havia me mostrado quem eu era aos olhos dela. Pequena, insignificante, fácil de quebrar. Mas ela não sabia que algumas pessoas, quando quebradas da forma certa, não se despedaçam. Elas se transformam. Os dias seguintes ao jantar passaram como uma névoa densa. Henrique tentava agir como se nada tivesse acontecido, mandando mensagens carinhosas, propondo encontros, falando sobre planos futuros. Mas eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de ter sido exposta, despida de qualquer dignidade diante de pessoas que mal me conheciam. Você está estranha, tal, disse ele numa quinta-feira, quando nos encontramos para jantar num restaurante próximo à clínica onde eu trabalhava. Desde domingo você anda meio distante. Distante. Era uma palavra interessante vinda dele, considerando que havia ficado em silêncio enquanto sua cunhada me destroçava. Estou bem, menti, cortando a carne com mais força do que necessário. Só pensativa. Se é por causa da Amanda, esquece isso. Ela sempre testa as pessoas no começo. É uma forma de proteção dela. Proteção. Como se humilhar alguém publicamente fosse um ato de amor familiar. Proteção contra o quê, Henrique? Ele suspirou, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Olha, minha família tem um padrão, tá? A Amanda só quer ter certeza de que você não está comigo por interesse. Interesse? A palavra saiu mais alta do que eu pretendia. Que tipo de interesse? Financeiro? Social? Sei lá, tal. Não fica assim. Naquele momento, algo se cristalizou na minha mente. Henrique não me via como uma igual. Para ele, eu era uma jovem de origem humilde que deveria se sentir grata por estar com alguém do nível dele. A Amanda havia apenas verbalizado o que a família toda pensava. Sabe que mais, Henrique? Acho que preciso de um tempo. Tempo para quê? Para pensar. Para processar algumas coisas? Ele tentou argumentar, mas eu já havia me desconectado emocionalmente da conversa. Minha mente estava ocupada demais planejando minha metamorfose. Na semana seguinte, me inscrevi na pós-graduação em psicologia clínica que vinha adiando há meses. Se eles queriam questionar minha ambição, eu ia mostrar do que era capaz. Também comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres que haviam passado por relacionamentos emocionalmente abusivos. Meu nome é Thalissa, disse na primeira reunião, minha voz tremendo levemente. E acho que só agora estou percebendo alguns padrões na minha vida. Márcia, a coordenadora do grupo, sorriu encorajadoramente. Era uma mulher negra de uns 50 anos, psicóloga como eu, mas com uma presença que irradiava força conquistada através de muita dor. Pode nos contar o que te trouxe aqui, Thalissa? Contei sobre o jantar, sobre a humilhação, sobre a omissão de Henrique. Enquanto falava, percebi que outras mulheres balançavam a cabeça em reconhecimento. Não estava sozinha. E como você se sentiu durante tudo isso? Perguntou Márcia. Pequena, invisível, como se não merecesse estar ali. E agora? Pensei por um momento. Agora estou com raiva, mas é uma raiva diferente. É uma raiva que me faz querer crescer. Nas semanas que se seguiram, mergulhei de cabeça nos estudos. Li artigos sobre manipulação psicológica, gaslighting, violência emocional. Cada página era uma revelação. Cada conceito um espelho mostrando aspectos do meu relacionamento que eu havia normalizado. Foi durante uma dessas sessões de estudo que descobri algo interessante. Pesquisando sobre dinâmicas familiares tóxicas, acabei esbarrando num fórum de discussão onde alguém com o nome Amanda J.S. desabafava sobre problemas conjugais sérios. Minha curiosidade falou mais alto. O relato era detalhado demais. Específico demais. A mulher descrevia um marido controlador que monitorava suas finanças, seus contatos, suas saídas. Falava sobre contas em atraso, sobre ter que esconder compras, sobre viver uma vida dupla para manter as aparências.
O que me chamou a atenção foram os detalhes. Ela morava em São José dos Campos. Tinha 2 filhos. O marido era empresário. E havia uma foto de perfil, meio desfocada, mas que me pareceu familiar. Meu coração acelerou. Seria possível que a mulher que me humilhou, que se apresentava como exemplo de sucesso e estabilidade, estivesse vivendo um inferno particular? Continuei investigando, e cada pista confirmava minha suspeita. Amanda, a cunhada perfeita, estava longe de ter a vida que ostentava. Suas redes sociais mostravam uma coisa, mas sua realidade era completamente diferente. Podia usar essa informação contra ela. Podia revidar da mesma forma cruel que ela havia me atacado. A vingança estava ali, servida numa bandeja de prata. Mas quanto mais eu aprendia nos grupos de terapia, mais percebia que a vingança não era o que eu realmente queria. O que eu queria era algo muito mais poderoso. Eu queria minha dignidade de volta. Fechei o computador e peguei meu caderno de anotações. Se ia confrontar Amanda novamente, não seria como a mulher quebrada que havia saído daquele jantar. Seria como alguém que conhecia não apenas seus próprios ferimentos, mas também os dela. E dessa vez, eu não ficaria em silêncio. O telefone tocou. Era Henrique. Tal. Minha mãe está organizando outro jantar no domingo. Você vem? Sorri pela primeira vez em semanas. Claro. Amor. Não perderia por nada. Os dias que antecederam o segundo jantar foram como uma contagem regressiva. Mas dessa vez, não era a ansiedade que eu sentia. Era a preparação. Cada manhã acordava com mais clareza sobre quem eu havia me tornado e, principalmente, sobre quem eu não queria mais ser. Você parece diferente, comentou Márcia durante nossa sessão de terapia na quinta-feira. Há algo em seus olhos que não estava lá antes. É determinação, respondi sem hesitar. Pela primeira vez na vida, sinto que tenho controle sobre minha própria narrativa. Havia passado a semana mergulhada em pesquisas. Não apenas sobre Amanda. Isso seria rebaixar-me ao nível dela. Minha investigação era sobre mim mesma. Li tudo o que pude sobre assertividade, sobre como estabelecer limites, sobre a diferença entre agressividade e firmeza. Descobri que durante anos havia confundido gentileza com submissão, educação com anulação de si mesma. A mulher que saíra humilhada daquele primeiro jantar não era a versão verdadeira de mim. Era uma versão distorcida, moldada pela necessidade desesperada de aceitação. O que você planeja fazer no jantar? Perguntou Henrique durante um de nossos poucos encontros dessa semana. Ele havia notado minha mudança, mas interpretava como uma espécie de capricho passageiro. Ser eu mesma, respondi simplesmente. Tal, se você ainda está magoada com a Amanda... Não estou magoada, Henrique. E era verdade. A mágoa havia se transformado em algo mais construtivo. Estou esclarecida. Ele franziu a testa, confuso. Percebi que ele não conseguia compreender a diferença. Na sexta-feira, fui a um salão de beleza no centro da cidade. Não para me transformar em outra pessoa, mas para honrar quem eu realmente era. Cortei o cabelo. Nada dramático, mas o suficiente para enquadrar meu rosto de uma forma que me fazia sentir poderosa. Escolhi um batom vermelho que nunca havia tido coragem de usar. No espelho do salão, vi uma mulher que reconhecia, mas que era nova ao mesmo tempo. Não era a menina insegura que precisava da aprovação alheia. Também não era uma versão artificial de mim mesma, construída para impressionar. Era simplesmente Thalissa, completa, inteira, sem desculpas. Sábado passou voando entre estudos e reflexões. Reli minhas anotações sobre dinâmicas familiares tóxicas, sobre projeção psicológica, sobre como pessoas inseguras frequentemente atacam outros para desviar a atenção de suas próprias feridas. Amanda havia me atacado porque viu em mim algo que a ameaçava, não minha origem humilde. Isso era apenas a munição que ela usou. O que realmente a incomodava era a minha autenticidade, minha capacidade de estar genuinamente presente numa família onde as máscaras eram obrigatórias. Agora eu entendia seu jogo. E quando você entende o jogo, pode escolher suas próprias regras. Domingo chegou com o mesmo calor abafado de dezembro, mas dessa vez, quando me olhei no espelho, sorri para meu reflexo. O vestido que escolhi era simples, elegante, numa cor que realçava minha pele. Nada ostensivo, nada que gritasse por atenção. Minha força estaria na minha presença, não na minha aparência. Nossa,
Você está diferente, disse Henrique quando me viu. Havia algo em sua voz que não consegui decifrar. Admiração? Inquietação? Estou bem, respondi, ajustando a alça da bolsa. Pronta. Durante o trajeto até o apartamento da dona Marlene, Henrique tentou algumas vezes puxar conversa, mas eu estava concentrada. Não em estratégias de ataque. Isso seria dar a Amanda mais poder do que ela merecia. Estava concentrada em minha própria integridade. Quando chegamos ao prédio, senti uma calma estranha. Era como se uma armadura invisível tivesse se formado ao meu redor, feita não de raiva ou amargura, mas de conhecimento próprio e autoestima recuperada. O elevador subiu lentamente até o 10º andar. A cada segundo, sentia minha determinação se solidificando. Não importava o que Amanda tentasse fazer comigo hoje. Ela não conseguiria me diminuir porque eu não permitiria. Tal, disse Henrique antes de tocarmos a campainha. Se a Amanda disser alguma coisa. Henrique, o interrompi. Minha voz firme, mas gentil. Dessa vez, eu me defendo sozinha. Ele pareceu surpreso, como se não tivesse certeza se isso era bom ou ruim. A porta se abriu. Dona Marlene nos recebeu com o mesmo sorriso protocolar, mas dessa vez não me senti intimidada. Cumprimentei cada pessoa com genuína cortesia, sem pressa, sem ansiedade. E então Amanda apareceu. Quando nossos olhares se cruzaram, algo passou entre nós. Ela percebeu imediatamente que algo havia mudado. Eu não era mais a presa fácil do jantar anterior. Thalissa, disse ela, forçando o mesmo tom doce e venenoso. Como você está? Sorri, um sorriso verdadeiro e sereno. Estou ótima, no Amanda. E você? A batalha estava apenas começando. A sala estava exatamente igual ao primeiro jantar. Mesmas pessoas, mesma decoração impecável, mesmo cheiro de perfume caro misturado com temperos da cozinha. Mas eu era completamente diferente. Amanda me observava com curiosidade mal disfarçada enquanto cumprimentava os outros familiares. Percebi que ela estava esperando o momento certo para atacar, como um predador estudando sua presa. A diferença é que eu não era mais uma presa. Thalissa, senta aqui do meu lado, disse Dona Marlene, indicando uma cadeira próxima à cabeceira da mesa. Quero saber tudo sobre seu trabalho. Durante os primeiros 15 minutos, a conversa fluiu naturalmente. Falei sobre minha pós-graduação, sobre os casos que estava acompanhando na clínica, sobre minha pesquisa em dinâmicas familiares. Minha voz estava firme, meus argumentos claros. Sentia os olhares de aprovação dos mais velhos e a inquietação crescente de Amanda. Nossa, Thalissa, disse tio Roberto, você mudou muito desde o último jantar. Está muito mais presente. Obrigada, tio Roberto. Tenho aprendido muito sobre a importância de ocupar nosso próprio espaço. Foi então que Amanda decidiu entrar em ação. Ah, que interessante essa sua fase de empoderamento, disse ela, fazendo aspas no ar com os dedos. É essa nova moda, né? Mulher independente, dona de si, muito fofo. O tom condescendente era o mesmo, mas dessa vez não me atingiu. Respirei fundo e a encarei diretamente. Não é uma fase, Amanda. É crescimento pessoal, algo que acontece quando paramos de fingir ser alguém que não somos. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Desta vez, era Amanda quem parecia desconfortável. Nossa, que agressiva! Ela riu, mas o som saiu forçado. Cuidado, Henrique. Sua namorada está ficando meio... como posso dizer? Rebelde. Amanda. Minha voz cortou o ar como uma lâmina afiada, mas controlada. Você tem o hábito de projetar seus próprios medos nos outros. Como assim? Sua máscara de superioridade começou a rachar. É interessante como pessoas que vivem vidas duplas tendem a atacar a autenticidade alheia. Como se a honestidade dos outros fosse uma ameaça às suas próprias mentiras. O garfo caiu da mão dela com um ruído metálico contra o prato. Henrique me olhou alarmado, mas eu não desviei o olhar de Amanda. Eu não sei do que você está falando, ela disse, mas sua voz havia perdido toda a confiança. Não sabe? Me inclinei ligeiramente para a frente. Deve ser difícil manter essa fachada de vida perfeita quando se vive um relacionamento tão complicado em casa. A cor sumiu do rosto dela. Ao meu redor, senti a atenção de todos se voltando para a nossa conversa. Thalissa, o que você... Henrique tentou intervir, mas Amanda o interrompeu. Você não sabe nada sobre minha vida, ela sibilou.
toda a pretensão de cordialidade abandonada. Sei mais do que imagina. Sei sobre as contas em atraso que você esconde. Sei sobre os cartões de crédito bloqueados. Sei sobre as noites que você passa acordada, preocupada com dinheiro, enquanto seu marido controla cada centavo que você gasta. O silêncio na sala agora era absoluto. Amanda estava pálida, suas mãos tremendo levemente. Sei também, continuei, minha voz se tornando mais suave, mais compassiva, que você me atacou porque viu em mim algo que perdeu há muito tempo, a capacidade de ser verdadeira. E isso deve ser aterrorizante quando você vive uma mentira todos os dias. Para! Ela gritou, se levantando bruscamente. Você não tem o direito. Não tenho o direito de me defender? Não tenho o direito de expor a hipocrisia de alguém que me humilhou publicamente? Minha voz permaneceu calma, mas firme. Ou será que você acredita que apenas você tem o direito de destroçar pessoas inocentes? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto perfeitamente maquiado de Amanda. A máscara havia caído completamente. Você não entende, ela sussurrou. Você não sabe como é viver com a pressão constante de parecer que tudo está bem quando na verdade você está se afogando. Completei. Eu entendo, Amanda. Entendo melhor do que você imagina. A diferença é que eu escolhi buscar ajuda ao invés de destruir outras pessoas. Dona Marlene se levantou, claramente perturbada. Acho melhor. Não, disse Amanda, enxugando o rosto com as costas da mão. Ela está certa. Olhou para mim com uma mistura de ódio e respeito. Você está absolutamente certa. O jantar havia se transformado em algo que nenhum de nós esperava. Um momento de verdade nua e crua. E pela primeira vez desde que pisara naquela casa, senti que tinha meu lugar ali, não como uma intrusa implorando por aceitação, mas como uma mulher que conhecia seu próprio valor. Mas a noite ainda não havia terminado. O maior teste ainda estava por vir. O silêncio que se seguiu ao meu confronto com Amanda era denso, carregado de verdades que ninguém esperava ouvir naquele jantar de domingo. Dona Marlene tentava processar o que havia acontecido. Os tios sussurravam entre si, e Henrique me olhava como se estivesse vendo uma estranha. Amanda permaneceu de pé por alguns segundos, respirando pesadamente, antes de se dirigir à varanda. Não a segui. Minha missão não era destruí-la, mas me libertar do poder que ela havia exercido sobre mim. Thalissa. Dona Marlene finalmente falou, sua voz cuidadosa. Acho que você e Amanda precisam conversar com mais calma. Com todo respeito, Dona Marlene, respondi, me levantando da cadeira. Não tenho mais nada a dizer para Amanda. O que precisava ser dito, foi dito. Henrique se levantou também, claramente constrangido. Tal, acho melhor irmos embora. Concordo, disse, pegando minha bolsa. Mas não pelos motivos que você imagina. Caminhei até a varanda onde Amanda estava, de costas para mim, olhando a cidade lá embaixo. Quando me aproximei, ela não se virou. Você conseguiu o que queria, disse ela, a voz embargada. Me humilhou na frente de toda a família. Não era isso que eu queria, Amanda. Minha voz era firme, mas sem crueldade. O que eu queria era que você entendesse que suas feridas não te dão o direito de ferir outras pessoas. Ela finalmente se virou. Sem a maquiagem perfeita borrada pelas lágrimas, sem o sorriso artificial, ela parecia anos mais nova e infinitamente mais humana. Você não sabe como é, sussurrou. Viver tentando manter uma imagem que não corresponde à realidade. Acordar todos os dias com medo de que alguém descubra que você não é quem finge ser. Você tem razão. Eu não sei como é isso, respondi, porque escolhi parar de fingir. Escolhi ser imperfeita, mas verdadeira. E descobri que isso é muito mais libertador do que qualquer fachada. Amanda me olhou com uma expressão que misturava raiva e algo parecido com inveja. Deve ser fácil ser autêntica quando você não tem nada a perder. Amanda, disse, me aproximando um pouco mais. Você está olhando para isso de forma errada. Eu não tenho nada a perder porque finalmente entendi que meu valor não depende da aprovação de ninguém. Nem da sua, nem da família do Henrique, nem do próprio Henrique. Essas últimas palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu percebesse completamente sua verdade. Mas no momento em que as disse, soube que eram absolutas. Henrique havia aparecido na varanda e ouviu. Thalissa, o que você quer dizer com isso? Me virei para ele. E pela primeira vez em 2 anos, o vi claramente. Vi um homem que me amava, sim, mas de uma forma condescendente. Que me via como um projeto,
não como uma parceira. Que esperava que eu me moldasse ao mundo dele, sem nunca questionar se esse mundo era compatível com quem eu realmente era. Henrique, disse, minha voz mais suave agora. Obrigada. Obrigada pelo quê? Por me mostrar quem eu realmente sou, e quem eu não quero mais ser. Tirei do dedo o anel de compromisso que ele havia me dado no nosso primeiro ano de namoro. Era um anel bonito, caro, escolhido com carinho, mas representava uma versão de mim que havia morrido naquele primeiro jantar. Não, ele começou, mas eu balancei a cabeça. Henrique, você é um bom homem, mas você precisa de alguém que caiba no molde que sua família criou. E eu preciso de alguém que me veja como sou, não como poderia me tornar. Coloquei o anel na mão dele e o fechei suavemente. E Amanda, me virei para ela uma última vez. Você merece mais do que essa vida que está vivendo. Merece alguém que te veja além da fachada. Mas primeiro, precisa aprender a se ver dessa forma também. Saí da varanda, atravessei a sala onde a família ainda estava em silêncio e me dirigi à porta. Dona Marlene se levantou. Thalissa, querida, foi um prazer conhecer todos vocês, disse, sinceramente. Mas essa não é minha história. Desci as escadas ao invés de usar o elevador. Precisava de tempo para processar o que havia acontecido, para sentir cada passo da minha libertação. Lá fora, o calor de dezembro continuava intenso, mas não me incomodava mais. Respirei fundo, sentindo o ar entrar em meus pulmões como se fosse a primeira vez. Peguei meu celular e liguei para Márcia, minha terapeuta. Márcia, sou eu, Thalissa. Você tem horário amanhã? Tenho muitas coisas boas para te contar. Enquanto caminhava pela rua, procurando um táxi, sorri para mim mesma. Pela primeira vez na vida, não sabia exatamente para onde estava indo, mas sabia quem estava indo. E isso fazia toda a diferença. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.